Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do nosso grupo de estudos, o Grupo Gnosco, Grupo de Estudos Avançados em Novo Testamento, do Seminário Jonathan Edwards. Para nós é uma satisfação, nesse encontro de hoje, ter conosco o pastor Marco Carvalho, pastor batista, também historiador, estudioso de Paulo, do cristianismo das origens, e nessa oportunidade vai compartilhar conosco a sua pesquisa na especialização. Então, vamos ter a oportunidade de ouvir o pastor Marcos, dividir conosco as suas pesquisas, e, após essa apresentação do seu texto, que compartilhou previamente conosco, nós teremos a oportunidade de contribuir também com alguma observação, alguma sugestão, como tem sido a praxis do nosso grupo. Ok? Então, já quero passar a palavra para o pastor Marcos. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, colegas, amigos, irmãos, irmãs que estão presentes aí na nossa sala. Agradeço aí a oportunidade do nosso amigo Jairo, né? Chamo de reverendo porque eu pensei realmente que fosse pastor, mas ainda assim, se não lhe causar incômodo, continuarei chamando você de reverendo. Tá? Com todo carinho, até pela gentileza, né, pastoral que você me recebeu, oportunizando aqui essa possibilidade de compartilhar com os colegas um pouco aí da minha pesquisa, dos meus estudos, né, meu interesse na área, principalmente por Paulo e do cristianismo das origens, e poder apresentar um pouco para vocês aqui desse trabalho que foi terminado ano passado e que me abre uma possibilidade para dar continuidade a ele para mestrado, doutorado, que é o caminho que eu pretendo seguir posteriormente. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, como havia dito anteriormente, sou pastor batista, casado, pastorei a igreja Comunidade Batista Redenção, aqui em Campo Grande, e além da formação na área de teologia, formação também na área de história. E foi nessa formação na área de história e com conversas com outros teólogos e historiadores que, com o passar do tempo, minhas pesquisas pessoais, interesses pessoais de leituras, que me veio o desejo de entender um pouco mais da obra, do pensamento paulino, já que, dentro da perspectiva neotestamentária, ele é uma figura, obviamente, depois de Jesus, né? Muito importante, devido até aos seus escritos. Não é à toa que a influência do seu pensamento teológico tem, de alguma forma, moldado, servido de discussões e aprofundamentos no mundo ocidental, principalmente. Quer aqueles que lidam na área da teologia, na área da história, antropologia, filosofia, em algum momento vamos encontrar textos, autores que vão discorrer sobre o pensamento paulino, né? Ateus, gnósticos. Então, o personagem Paulo é sempre objeto de pesquisa e de muita reflexão durante muito tempo. E eu sou apenas mais uma pessoa nesse universo gigantesco de tantos pesquisadores gabaritados, né? Mais um de tentar entender um pouco mais do seu pensamento e, de alguma forma, tentar contribuir aí com a pesquisa de Paulo por meio das minhas leituras, das pesquisas aí que eu tenho feito há algum tempo. O trabalho que foi apresentado e que eu fiz a defesa na especialização é aqui na UERJ, né, Universidade Pública aqui do Estado do Rio, onde eu fiz a especialização na área de História Antiga e Medieval. E aí o tema foi Paulo. Antes de entrar, né, propriamente para o curso, eu apresentei um projeto e fui lá contemplado por esse projeto para fazer parte dessa equipe de estudos lá na UERJ.
E o tema que ficou definido depois de tantos arranjos, idas e vindas, todo mundo está aqui acostumado como é que funciona esse processo de escrita acadêmica, né? Foi o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, conflitos e tensões entre o cristianismo e o poder imperial romano. E qual foi aí a, a minha abordagem nesse trabalho, né? Trabalhar especificamente na carta aos Romanos, mais precisamente o capítulo 1, né? Fazendo também aportes com outras epístolas paulinas, entendendo, pelo menos essa é a minha proposta no trabalho, que as expressões que surgem, principalmente na carta aos Romanos e em seus escritos autênticos, há expressões que nos remetem, ou pelo menos nos fazem pensar, que houve em algum momento da vida e da obra do apóstolo Paulo momentos de convergências e também de tensões, de conflitos com o Império Romano. E na carta aos Romanos, em particular, as expressões que são ali utilizadas, para quem é versado nas línguas gregas, né, principalmente, me parece que o apóstolo Paulo ele faz, em algum momento, sim, algumas afrontas, alguns questionamentos, usando uma linguagem que era comum no contexto do Império Romano e o Império Greco-Romano, para ampliar aqui o nosso leque, onde ele vai fazer alguns questionamentos e apontamentos tanto teológicos quanto políticos nos seus escritos. E a proposta é basicamente essa, né? Aí, se você puder descer um pouquinho para mostrar aí a apresentação, o sumário, tem a apresentação do tema, os objetivos, a abordagem conceitual teórica, que eu vou utilizar um historiador, não vou usar um teólogo, né, importante, que nessa abordagem ele faz uma descrição, me parece pertinente, na utilização do meu trabalho, para mostrar exatamente esses pontos de conflito e de tensões existentes na linguagem paulina por meio de seus escritos. Aí eu abordo no capítulo 1, o trabalho da especialização era de escrever apenas um capítulo, né? E no final a bibliografia da qual eu utilizei para apresentar o meu trabalho. Vou descer um pouco aí, o Jari, por favor, para eu falar aqui um pouquinho da apresentação do tema e a problemática. Aí no cristianismo primitivo, a figura do apóstolo Paulo, que antes era chamado Saulo, possivelmente fosse ou foi o maior influenciador do pensamento cristão, tendo em vista que seus escritos acabou exercendo uma sistematização teológica dentro da fé cristã. Eu cito aqui o James Dunn, que é um pesquisador de peso importante dos escritos neotestamentários e também de Paulo. Ele vai dizer que Paulo foi o escritor que teve mais ou maior influência sobre o pensamento proto-cristão. O outro autor aqui, Rinaldo Fabris, diz assim: Paulo de Tarso, com sua personalidade vigorosa, deu um grande impulso à expansão da experiência cristã para fora do judaísmo, nas primeiras décadas após a morte de Jesus. Por isso é que o status de Paulo, dentro do cânon do Novo Testamento, confere aos seus escritos teológicos a proeminência que ofusca todos os teólogos cristãos que se seguiram. Mais uma vez aqui eu cito James Dunn. O Isidoro Mazaloro vai dizer o seguinte: para se ter um acesso mínimo ao pensamento escrito de Paulo de Tarso em suas cartas às igrejas da Ásia, da Macedônia, da Caia e Roma, necessitamos ter acesso à cultura grega, ao judaísmo e ao cristianismo. Me parece também um certo consenso de que o apóstolo Paulo teve um contato profundo com esses três mundos, né? As três sociedades bem distintas, com
valores, com ideias, percepções, visões de mundo bem distintas e, de alguma forma, tanto o pensamento grego, tanto o pensamento judaico e, posteriormente, essa ruptura para o cristianismo esteve presente nos escritos paulinos, né? É provável que ele tenha nascido na primeira década do século I, na Cilícia, conforme relatado pelo evangelista Lucas. Aí tem algumas referências. Nesse inteirinho vão ocorrer decisões que serão fundamentais na vida do apóstolo Paulo. O Dominic Crossan, que é outro autor que eu vou utilizar na minha pesquisa, como N.T. Wright, vocês vão observar aqui nos meus escritos, a ideia é pegar alguns autores com as suas visões a respeito de Paulo, confrontar um pouco dessas ideias, vocês vão observar que terão pensamentos divergentes a respeito de Paulo, né, por meio dos autores que são apresentados aqui nesse trabalho, mas que, de alguma forma, ainda que esses pensamentos sejam divergentes, em algum ponto, eles se complementam no que diz respeito à importância e à relevância dos escritos paulinos sobre o contexto do poder imperial em Roma. A descrição aí do Fabris diz assim: Jerusalém e Atenas são cidades símbolos de dois universos religiosos e culturais. Idealmente, Paulo parte de Jerusalém, onde aprendeu a conhecer a Deus na prática da lei, em seu percurso de proclamador do evangelho aos pagãos. Chega à cidade de Péricles e de Platão, onde o centro de interesse é a investigação sobre o ser humano, medida de todas as coisas. A mediação cultural do helenismo da época de Alexandre Magno colocou os dois mundos em contato. O mundo do Oriente, e do qual amadureceu a religiosidade judaica de Paulo, e do Ocidente helenista, que ele aprendeu a conhecer juntamente com a língua grega desde sua infância na cidade de Tarso. Você estava aqui pela primeira vez o nosso amigo Wright, né? Então, Wright, muito importante nos seus escritos também, não apenas de Paulo, mas a contribuição dele no Novo Testamento é gigantesca. Ele vai apresentar o panorama judaico da época do jovem Saulo, que cresceu num amplo contexto da cultura greco-romana. É importante a gente ter essa dimensão histórica aqui, e eu vou citar outros historiadores, principalmente, mais à frente, que vão dar esse panorama para entender o período do nascimento e morte do apóstolo Paulo e quais imperadores, a gente vai ver isso mais adiante, estiveram presentes no contexto dos escritos paulinos. E isso vai ajudar muito no meu entender, na contribuição da própria estrutura da formação de algumas expressões que serão utilizadas pelo apóstolo Paulo em relação ao Império Romano. Tá? Avançando mais um pouco aqui. Figuras importantes na história, como Alexandre o Grande, Júlio César, reconheceram sua relevância e importância estratégica nessa cidade. Já o imperador Augusto deu privilégios extras para ela. Tarso era um local de cultura e política, de filosofia e negócios. E entre esses negócios existia grande indústria têxtil. Era uma sociedade bem cosmopolita, situada ao leste do Mediterrâneo, que tinha grande influência do Império de Alexandre o Grande. Sendo natural da cidade de Tarso, não estava alheio, distante, né, à influência da cultura greco-romana, mas fazia parte do grupo de fidelíssimos e intransigentes observantes da lei mosaica e das tradições judaicas. Aí eu cito aqui o Barbário, o Mestres e o Fabris, né? Se alguém quiser fazer algum comentário enquanto eu estiver falando, por favor, fique à vontade. Tá? Toda contribuição será muito bem-vinda aqui. Eu não sei se alguém conhece esses dois autores, o Simon Huguenot, escreveu um livro muito bom, que foi traduzido, chegou aqui no meados dos anos 80, que vai, aí, como eu estava dizendo no início, né, contrastar um pouco com algumas ideias meio que preconcebidas a respeito do apóstolo Paulo, no seu envolvimento com o judaísmo. E eu acho que a contribuição e esse livro
que é difícil de achar, muito difícil. Eu acho que se ele estava à venda recentemente num valor muito absurdo, muito absurdo. Ele vai dizer aqui, esse autor, com frequência, exagerou-se no contraste entre judaísmo da diáspora e judaísmo da Palestina. Não existia divisão estanque entre as duas partes do mundo judaico, cujo panorama era bem mais diversificado do que às vezes se supõe. Trabalhos revelaram a existência de concretas afinidades entre o apóstolo Paulo e o judaísmo das escolas palestinas. Este, em contrapartida, embora menos helenizado que o de Alexandria, não ficou inteiramente fechado à influência da cultura greco-romana. O grego era utilizado na Palestina, inclusive pelos rabinos, e raramente o uso linguístico deixa de implicar contaminações mais profundas. Tais contaminações, entretanto, não atingiram a mesma amplitude que Alexandria, de modo que o judaísmo palestino, considerado em seus traços específicos, fornece decididamente a maioria dos elementos suscetíveis de esclarecer os primórdios do cristianismo. Ele tem alguns capítulos nessa obra que descreve bem esse ponto aqui. Eu, assim, acho que vale muito a pena ser lido esse livro que está na bibliografia, lá no final, com muita atenção e carinho. Ô, Marco, Oi. Você lembra do título do livro? Deixa eu dar uma olhada rápida aqui. Eu consigo falar rapidamente aqui. Judaísmo e Cristianismo Antigo, de Antíoco Epifânio a Constantino. É a editora pioneira. Realmente, Judaísmo nunca ouvi falar. e Cristianismo Antigo, de Antíoco Epifânio a Constantino. Ele é de 87, 1987, esse livro. Ele é praticamente quase que esgotado. Um valor que é vendido é um valor assim, absurdo, assim, de cara. As pessoas perdem um pouco da noção da realidade, né? Me parece, na venda desses livros. Né? É muito interessante, vale muito a pena ser lido para quem não leu ou tem interesse em estudar um pouco mais sobre Paulo, sobre o judaísmo antigo, do Segundo Templo. Ele é muito bom mesmo. E é uma perspectiva histórica. Os autores, eles são historiadores, né? Não são teólogos. Então, leia com as devidas ressalvas aí. Continuando aqui. Sua vida e obras são apresentadas primeiramente em suas cartas, escritas para diversas comunidades cristãs do Mar Mediterrâneo, e posteriormente o livro de Atos dos Apóstolos. Porém, nesse último livro, encontramos indícios sobre suas origens, ainda que a obra lucana narra a estadia de Paulo em Jerusalém, sua prisão e viagem a Roma, e em muitos acontecimentos pormenorizados, me parece haver um certo desequilíbrio narrativo. Eu cito as passagens aqui, eu vou ler, obviamente, por causa do nosso tempo, nem é esse o objetivo, discutir aqui esses desequilíbrios narrativos, mas eles são visíveis numa leitura mais atenta. Na descrição para a cidade romana, eu cito ali as passagens bíblicas, de sua estadia também. Observamos que suas cartas confirmam que ele foi judeu, pois fora circuncidado ao 8º dia do seu nascimento. Esse é o relato mais seus escritos autênticos. Era filho de judeus, pertencia à tribo de Benjamim, era israelita e falante de aramaico. E as referências bíblicas estão presentes ali. Eu cito aqui o Schnelli, que diz assim: a teologia paulina comprova sua passibilidade de conexões em relação à história de Jesus Cristo e suas primeiras interpretações do cristianismo primitivo, mas também em relação ao Antigo Testamento, ao judaísmo de seu tempo e ao poder cultural dominante daquele tempo, o helenismo. Esse mesmo autor, ele vai dizer o seguinte, que o mundo de sentido paulino é um conceito autônomo
dentro dos mundos de sentidos contemporâneos existentes do judaísmo e do mundo romano helenístico, mas também dentro do cristianismo primitivo. O anúncio paulino do Evangelho às Nações é o estabelecimento de um novo mundo de sentido como oferta autônoma de identidade. Essa questão da identidade, quem trabalha bem também é o James Dunn. Se não me falha a memória aqui, os colegas aqui presentes podem me ajudar aí nesse ponto. E o Tom Wright também, questão de etnia, principalmente. Avançando aqui. Ao mesmo tempo, conflitos eram inevitáveis, pois o conceito paulino de identidade estava em concorrência com muitos outros dentro da sociedade em geral e do cristianismo primitivo. Paulo precisava necessariamente entrar num conflito especial com os conceitos de identidade particulares do judaísmo e com grupos do cristianismo judaico. A carta aos Romanos era interessante nesse ponto, porque percebe-se ali grupos distintos na mesma carta. Você tem judeus, posso chamar assim, mais ortodoxos, descritos na carta, judeus mais helenizados e judeus cristãos. Então você tem pelo menos uns 3 grupos presentes ali. Me parece que no capítulo 14 ao 15 da carta aos Romanos, aquela discussão sobre cristão fraco, a alimentação que é descrita ali, traça muito bem essa pluralidade existente dentro do cristianismo primitivo, né? Você tem diversos grupos cristãos que estão surgindo ali e que, de alguma forma, pertencem à mesma eclésia, mas que têm pontos de vistas diferentes a respeito de assuntos teológicos, doutrinários. Pelo menos é o que me salta aos olhos ali. O Eliot, né, muito conhecido também, pesquisador de Paulo, ele afirma que o autor de Atos Apóstolos apresenta Paulo com algum certo status social. Foi alguém educado com autoridade judaica, importante, respeitada, que era da cidade, não da zona rural. Diferentemente, por exemplo, quando você faz a comparação com a vida de Jesus e dos 12 apóstolos originários. Os escritos dos evangelhos, o Evangelho de Marcos, mais antigo, você tem uma estrutura linguajar ali muito mais rural do que urbana, embora há espaço para questões urbanas também. Mas me parece que a estrutura, a linguagem, os locais por onde Jesus e os 12 apóstolos andaram, e a formação deles, é muito mais no contexto rural, de campesinato, do que numa zona mais cosmopolita, conforme foi a educação e a formação do apóstolo Paulo. Isso faz muita diferença na leitura do apóstolo Paulo, dos seus escritos, para os demais textos neotestamentários, não escritos por Paulo, obviamente. Aí na página 6, puder colocar na página 6, Jale, por favor, eu não quero cansar muito o pessoal, diz assim: o apóstolo Paulo teria vivido sob o domínio dos imperadores Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio e Nero, um período significativo aqui da história, quando ele foi condenado à morte. Provavelmente entre 66 e 68 depois de Cristo. Portanto, sua vida encontra-se inserida no contexto da dinastia Júlio-Claudiana do Império Romano. Muito provavelmente nasceu na primeira década do século I. Ele viajou por todo o Mediterrâneo, pela Síria, Chipre, Ásia Menor, Antioquia, Galácia, Macedônia, Corinto, Jerusalém, Éfeso, Roma, e muito possivelmente pela Península Ibérica.
Esses autores aqui, que eu cito, eles são da Universidade de Coimbra. Eles têm muitos artigos e materiais muito legais, muito bons sobre o Império Romano e sobre o apóstolo Paulo. Vale a pena estar lá indicado na bibliografia também. Quem quiser, tiver interesse de ler esses materiais da Universidade de Coimbra e essas pesquisas, dissertações, artigos, são muito bons mesmo. No mundo mediterrâneo, o apóstolo Paulo vai exercer o seu chamado junto aos gentios. Nesse período aí, nessa dinastia Júlio-Claudiana, o que vai se acentuar, e é no contexto que é escrita a carta aos Romanos, o culto imperial, a adoração a César. Na narrativa de Atos Apóstolos, ele nos é apresentado como cidadão romano, Paulo aqui, né? E isso, obviamente, gera discussões historiográficas no círculo de estudos paulinos, tendo em vista que, nos escritos dele, ele não menciona a sua cidadania romana. Ao analisarmos o livro de Atos e as cartas proto-paulinas, Paulo nos fornece, na Epístola aos Gálatas, um panorama de sua atividade missionária até a assembleia com os demais apóstolos. Entretanto, identificamos que ele não foi para Jerusalém, mas para a Arábia, para somente depois retornar para Damasco. É importante destacar aqui que, diferentemente do que ocorre com Paulo em Jerusalém, de acordo com os textos neotestamentários, eu cito aqui as passagens bíblicas, Corinto, Éfeso, Damasco, na página 6, 7, né, na Antioquia, nenhuma dessas epístolas se refere uma única vez à cidade de Tarso, nem sequer como local por onde Paulo tivesse passado ou nascido. Isso é curioso. Aí, mais uma vez, esse autor aqui, o Furtado, também um pesquisador de Paulo, da Universidade de Coimbra, junto com aqueles demais artigos que eu havia citado anteriormente. Tá? Uma citação aqui importante do Gilman diz assim: uma das possibilidades é que sua cidadania deve ter sido ganha por causa do privilegiado estado social de seus pais. Isso aqui é uma tese, né, para alguns, da qualificação deles de proprietários. É provável que a família de Paulo fornecesse tendas aos romanos num tempo de urgente necessidade, e, em decorrência disso, tem recebido como recompensa a cidadania romana. Assim, Paulo pode ter herdado de seus pais tanto a profissão, pois ele também era fabricante de tendas, de acordo com o texto de Atos, lá por Lucas, né? Quanto a cidadania romana também. A cidade de Tarso era um grande centro cultural do Oriente helenizado, que rivalizava com outras cidades da Ásia Menor e do Oriente, como a cidade de Pérgamo, cidade importante, inclusive aparece no livro do Apocalipse, Teós, Cós e Alexandria, 4 cidades importantes nesse contexto do Oriente. No período de Paulo, a cidade de Tarso deveria ter todas as particularidades de uma cidade greco-romana: templo, anfiteatro, ágora e escola de filosofia. Me parece importante esse destaque do autor aqui, que eu cito, que me parece naquela discussão de Atos 17, parece seguir exatamente essa ideia aqui, do templo, um anfiteatro, uma ágora e uma escola de filosofia. Parece seguir essa mesma... É só uma divagação minha aqui, tá, Codebes? Mas me parece muito interessante essa estrutura também presente no livro de Atos 17, naquela discussão de Paulo em Atenas. Seguia de um templo, um anfiteatro, uma ágora e uma escola de filosofia que está rivalizando ali na discussão com o apóstolo Paulo. O seu ensino buscava imitar a Universidade de Atenas, mantendo em vigor o modelo de ensino superior ateniense. Estrabão, que foi um historiador que vive ainda no primeiro século, no ano 68 depois de Cristo, até o ano 130 depois de Cristo. Então ele pega o início ali, ainda meados do primeiro século. Obviamente não conviveu com Paulo já havia falecido,
mas dos escritos de Estrabão, ele vai elogiar a qualidade da educação de Tarso, né, que tinha a terceira melhor escola da Grécia, a seguir a Atenas e Alexandria. Então, era um local extremamente importante, a cidade de Tarso. Todos os ramos das artes liberais figuravam em Tarso: poesia, retórica e filosofia, sobretudo com forte ascendente na tradição estoica local. Deve ser por isso que alguns pesquisadores de Paulo afirmam em seus escritos uma certa filosofia estoica na fala paulina. Há alguns autores que pensam dessa forma, tá? A prática de culto aos governantes como forma de retribuição às benesses por eles concedidas se tornara comum nas cidades da Ásia Menor. Logo do início, lá dos Principados, 27 a.C., quando o Senado romano vai conceder a Otávio o título de Augusto, que significa o agraciado dos deuses. E não demorou muito para se desenvolver o culto à figura imperial dos príncipes, não como iniciativa do Otávio, mas das próprias cidades da Ásia Menor, reunidas em regiões que foram transformadas posteriormente em províncias romanas. A organização do Império passou a ser, então, uma obra divina. A gente tem um ambiente conflituoso, que é o resultado do desenvolvimento particular daquela região, e essa tradição está ligada ao culto ao governante, além do culto que já era praticado às divindades protetoras de inúmeras cidades gregas que eram circunvizinhas ali. Nesse contexto, então, de acirramento entre judeus, gentios e romanos, a gente vê o apóstolo Paulo ali, ou Paulo de Tarso, nesses governos de Gaio e Cláudio, que se localiza sua jornada pela cidade do Mediterrâneo. Alguém quer fazer algum comentário, pessoal? Alguma dúvida do que está sendo falado até aqui? Ou posso continuar? Ok, vou continuar aqui então, Jair. Spinelli descreve que nesse cenário nos deparamos com a epístola de Paulo aos Romanos. É nesse contexto aí. Uma complexa situação teológica e política. A situação histórica e teológica de Paulo precisa ser reconhecida e valorizada com toda a sua complexidade e singularidade. É notável e perceptível a relação complicada entre Paulo e a comunidade primitiva, com os apóstolos Pedro e Tiago na Assembleia de Atos 15, e a exigência da circuncisão para gentios cristãos apresentados aqui como judeu-cristãos. Demonstram os diversos grupos e descrevem os problemas experimentados nestas comunidades. Na Epístola aos Gálatas, percebemos a mente arguta e toda a sua retórica argumentativa nos debates. Né? Naquela altura, ele era considerado um apóstata pelos judeus e um falsificador pelos judeu-cristãos. A teologia paulina era percebida como hostil, como irreconciliável com a autocompreensão judaica ou judaico-cristã. Na dissertação aqui da Maria Souza, ela diz assim, falando sobre o Império Romano, e é importante a gente entender o contexto do Império Romano, e aí, na minha percepção da pesquisa, para compreender a Carta aos Romanos e fazer esse apontamento histórico da cidade, dos desafios que ali estavam presentes, nos fazem perceber a situação complexa de conflito que existiam ali entre o apóstolo Paulo com as demais comunidades cristãs, da qual ele está ali no seu processo de missões, de plantação e de tensão também com os demais grupos e de lideranças como Pedro e Tiago. A questão do patronato, por exemplo, é importante dentro do contexto do Império Romano, é fundamental para entender as interações do mundo de Paulo. Porque o sistema de patronato surge como uma rede de relações de dependência entre cidadãos que reconheciam suas diferenças de poder e status, funcionando como uma relação moral e social entre patronos e clientes. A postura de Paulo narrada em suas cartas, seu modo de pensar e agir se articula conforme as circunstâncias e lugar, defendendo a
reciprocidade entre todas as pessoas e grupos, ao mesmo tempo alterando as relações estabelecidas na sociedade romana na qual se insere. Me parece que isso surge, por exemplo, não só na Carta aos Romanos, mas na Carta a Filemon. Essa Ele reconhece que há sim uma relação conflituosa do cristão, do judeu helenista, numa cidade que mantinha ainda escravos, e como que, de alguma forma, por meio da teologia do escrito paulino, isso vai sendo alterado aos poucos. Tá? Qual a proposta do trabalho? A gente buscar compreender que cristãos eram esses que viviam nessa cidade-estado, sua relação com o império, e que extrato social eles pertenciam. O discurso paulino em sua epístola, endereçada aos cristãos da cidade de Roma, já no primeiro capítulo, me parece que vai chocar com o domínio do Império Romano. Porque nessa conjuntura de dominação e de tensões que o cristianismo primitivo surge e vai se desenvolvendo, com suas raízes ainda judaicas, tudo muito misturado ainda, não houve uma separação tão estanque como muitas vezes se parece, em constantes transformações com esse mundo gentílico e helenizado. É nessa aproximação e distanciamento que é analisado nesse meu trabalho a Epístola aos Romanos e o discurso de Paulo no seu contexto social e os embates com os ideais do império estabelecidos por Roma e suas apropriações. Qual o tema aqui? É apresentar se há ou não uma tensão e afronta ao Império Romano por parte de Paulo. E aqui a gente vai desenvolver o pano de fundo histórico do primeiro século para compreendermos o discurso paulino no primeiro capítulo da Carta aos Romanos. Quer fazer a pergunta, Jário? Ô Marco, eu lembrei, eu não sei se você já pensou em ampliar essa pesquisa para outras epístolas paulinas, mas eu lembrei que o N.T. Wright, naquele livro publicado já em português pela Loyola, o Paulo Novas Perspectivas, onde ele faz exegese de alguns textos das cartas paulinas, a partir da nova perspectiva, e na carta aos Filipenses, o Wright já prevê esse conflito aí, uma espécie de polêmica anti-imperial que Paulo levanta naquela carta, por exemplo, ao falar de uma cidadania superior, uma cidadania que vem do alto, em contraste com a cidadania romana, bem como também a ideia de Paulo utilizar o termo Senhor como, talvez, com uma conotação polêmica para se opor ao Senhor do mundo, que era César naquela época. Então, não sei se você já pensou em ampliar isso, essa temática, englobando também, talvez, a carta aos Filipenses, essa mesma perspectiva, porque me parece que, de fato, é isso que acontece ali. Nesse trabalho aqui, eu estou preocupado com a hora aqui, eu vou até pedir para avançar um pouco, para não cansar, né, o pessoal, já ir para o capítulo primeiro. Eu vou falar exatamente disso, não na carta aos Filipenses em particular, mas eu passo rapidamente na primeira carta aos Tessalonicenses, que é uma carta também muito antiga, né, anterior à carta aos Romanos, né, e que já ali mesmo já percebe-se uma fala, uma estrutura teológica política, onde, de alguma maneira, o apóstolo Paulo, nos seus escritos, vai sim afrontar ali, ou pelo menos questionar o poder imperial. Tá? Lá no capítulo 1, né, ele diz assim, de novo, segundo parágrafo, citando os autores que eu falei anteriormente, ele descreve, vendo sobre o judaísmo do primeiro século, destaca a diferença entre o proselitismo judaico e a missão cristã. O judaísmo do segundo templo demonstrou-se menos capaz de reunir os povos em torno de sua mensagem em relação ao cristianismo posterior a Paulo,
tendo em vista o caráter dinâmico, sua falta de vínculos nacionais ou étnicos. No Novo Testamento, a percepção de missão, apostolado e evangelho são centrais no cristianismo, e em Paulo, essas expressões ganham maior profundidade. Ao se deparar com a cultura greco-romana, a fé cristã assimilou alguns dos valores desta sociedade, seja interpretando-os ou os adaptando. Desde seu início ocorreram sínteses entre o cristianismo e a cultura clássica, desde os apologistas do século II até o final do século IV, quando boa parte da ortodoxia cristã já estava estabelecido e onde é perceptível todo o arcabouço da filosofia grega e seus escritos. A gente pode, então, dizer que o cristianismo paulino é marcadamente influenciado pela cultura helenista. Aí a gente vai lembrar aqui rapidamente aqui dos manuscritos de Qumran, que comprovaram a existência de profundas divisões teológicas entre os meios judaicos no período do Segundo Templo, que às vezes expressavam rupturas identitárias e políticas. O parágrafo seguinte, estou avançando aqui rapidamente, diz assim: o Império Romano teve seu início efetivo como um principado aproximadamente no ano de 27 a.C., quando Otávio Augusto foi proclamado imperador. Pierre Grimal, que é um historiador importante, ele vai dar uma definição do termo império, mostrando a sua complexidade. Ele diz assim, que designa uma força transcendente, simultaneamente criativa. Eu estou na página 13. Logo após essa parte, só descer mais um pouquinho. Aí, isso aí mesmo. Obrigado, Jair. Designa uma força transcendente, conceito do termo império, né? Criativa e reguladora, capaz de agir sobre o real, de o submeter a uma vontade. É assim que o proprietário de um terreno que o desbravava e o cultiva para depois colher, ou poda numa vinha os ramos supérfluos, conservando apenas os sarmentos nos quais se formarão os cachos. Exerce o seu império, havendo constrangimento, este é criativo, não é o fim em si. O império nunca é uma tirania gratuita. Esse autor aqui, o Zizek, escreveu uma tese, está também na bibliografia, no final. Ele vai dizer que na carta aos Romanos, já no primeiro capítulo, vai apresentar a questão da culpa, o pecado, o castigo imposto aos seres humanos que se entregaram à impureza, às paixões e aos seus próprios instintos. Isso denota que a influência do mundo greco-romano não era indiferente à realidade dos cristãos de Roma, independente de terem sido de origem judaica ou gentílica. Tendo em vista que Paulo não teve contato prévio com a comunidade de Roma, a nossa leitura precisa ser atenta e cuidadosa, porque essa mensagem vai fazer uma distinção entre judeus cristãos e judeus helenistas, que vai trazer diversos problemas de cunho ideológico e político com os romanos, devido à pregação de Paulo. Vamos avançar mais um pouco aqui. Está aqui o Richard Rosler, na página 14. Afirma que seria um anacronismo julgar que Paulo pudesse ter fundado o cristianismo que surgira como dissidente do judaísmo, porque as expressões utilizadas por Paulo para as comunidades particulares, eclésia, era essencialmente político. A expressão para descrever a assembleia de cidade da polis, cidade-estado, era grega. A assembleia de Paulo era ao mesmo tempo política e religiosa, assim como era na polis grega. Elas deveriam ter abertura para aceitar e amparar novos cristãos convertidos, ao mesmo tempo serem reservadas, apartadas da sociedade imperial mais ampla no tocante a práticas religiosas, quer com cortes civis, quer nos banquetes dos templos. E aí tem algumas passagens bíblicas que vale a pena serem observadas com cuidado e carinho também. As expressões que Paulo usa, né, que vai manter críticas à teologia política do Império Romano, ainda na página 14 no final, sobre o principado, ele vai usar termos como evangelium, pistis, eirene e outras palavras, são conceitos centrais na Carta aos Romanos. E elas eram muito conhecidas no próprio Império, tanto do lado oriental quanto do lado ocidental. Na propaganda política religiosa romana, César representava a fides, a fé,
dos romanos no sentido de lealdade, fidelidade, obrigações de tratados, retidão, verdade, honestidade, confiança e convicção, tudo por, assim dizer, um monopólio romano. O antigo culto da deusa Fides foi revivido sob Augusto, de acordo com o Roxley aqui. Nesse sentido, o uso que Paulo fez desses termos, em algum momento, colide com a propaganda da Pax Romana, muito conscientemente difundida naquela época. Paulo não fundou essa comunidade e nem conhecia. Por isso, essa epístola discorre também sobre a condição da humanidade que está imersa em atos iníquos de injustiças sociais que são legitimados pelo Império. Epístola de Romanos 1,18. Pode-se inferir que existia uma resistência entre o pensamento paulino e o conceito de teodiceia imperial, já que a teodiceia cristã era contrário às da greco-romana. De acordo com, avançando mais um pouco aqui, por causa do nosso tempo, na página 15, lá no meio do parágrafo final, diz assim: no pensamento paulino, Jesus é aquilo que o príncipes reivindicava ser. Na página 15. Página 15 aí diz assim, né? No pensamento paulino, Jesus é aquilo que o príncipes reivindicava ser, representante da humanidade, conciliador e regente do mundo. Otávio Augusto estabeleceu o principado, que era uma forma de governo monárquica fundada num exército forte, da qual o chefe de Estado também era o chefe militar, garantindo assim a segurança imperial e o bom ordenamento da vida romana. Nesse escrito do Novo Testamento, a obra Exceção do Apocalipse oferece um engajamento mais impressionante com a ideologia imperial romana do que a carta aos Romanos, de acordo com Eliot. Atentemos que a ideologia imperial acentuava que Júpiter e os deuses tinham dado poder a Augusto. Paulo de Tarso, em contraste, insistia que Cristo agora reinava no céu. E depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder, iria entregar o reino a Deus Pai, cujo representante na terra era Cristo. Na página 16, depois dessa citação, aí embaixo diz assim: o Império Romano, que se manteve sem maiores turbulências até aproximadamente o terceiro século depois de Cristo, quando as crises começam a ameaçar as instituições organizadas. O imperador foi de tal maneira revestido da legitimidade dos deuses que as suas ações eram consideradas como uma força criadora sobre-humana. A ideia de imperador-deus surge primeiramente na figura de César, o qual, após uma vitória imunda na Espanha, em meados do março do ano de 45 a.C., o Senado atribui-lhe, para além de todas as honrarias, o título de imperador, o qual o caracterizaria até o final da sua vida, de acordo com Pierre Grimal. Um outro texto que vale muito a pena ser lido é da Norma Musco, de onde eu tiro essa orientação aqui, falando sobre o culto imperial. Foi um importante mecanismo, na página 17, de interação e afirmação de hegemonia romana por onde passou. Por quê? O estabelecimento do principado ele vai representar uma reorganização política, espacial e temporal, e a religião foi identificada com o poder político, já que Otávio Augusto, além de ter recebido o título de Augusto, também se tornara o Pontifex Maximus, ou seja, o principal da religião romana e responsável pela Pax Deorum, ou seja, a paz dos deuses, na expressão latina. Com o principado, o imperador tornou-se o centro dos cultos e, sob Augusto, se espalhou para o Ocidente, ainda que sua dimensão política fosse uma forma de reconhecimento da soberania romana, demonstração de fidelidade e um fator de integração religiosa entre o Oriente e o Ocidente. Veja a importância da religião aqui. Por isso que me parece que nos escritos paulinos, fazer a desconexão entre teologia e o aspecto político não ser a melhor leitura, me parece, tá?
avançando aqui, mais um pouquinho, na página 18, que eu vou falar rapidamente da primeira carta aos Tessalonicenses, diz assim: ao olharmos, aí mesmo, ao olharmos para os escritos de Paulo, será perceptível identificar expressões cunhadas do contexto romano aplicadas à comunidade cristã de Roma e também de Tessalônica. A Idade Áurea de Roma havia trazido a Tessalônica paz e segurança. Só que em 1 Tessalonicenses 5,3 diz assim: quando as pessoas disserem estamos em paz e segurança, então de repente a ruína cairá sobre eles, como dores do parto para a mulher grávida, e não conseguirão escapar. Esta afirmação, de acordo com Crossan, para Paulo, era uma grande ilusão, e que, na verdade, o que estava acontecendo era a idade áurea de Deus, cujo ápice era a parousia. Dá para fazer uns links aqui interessantes para outras pesquisas para quem estiver interessado. A Epístola aos Tessalonicenses, a primeira, foi escrita provavelmente no ano 50, 51. Esse é tido por muitos como o primeiro escrito do cristianismo ainda incipiente. E a cidade de Tessalônica foi a primeira cidade importante visitada por Paulo na sua segunda viagem missionária, de acordo com o livro de Atos. Ela ficava às margens do Golfo Termaico e esteve sob domínio romano desde 168 a.C. Então, é uma cidade já dominada pelos romanos há muito tempo. Quando o apóstolo Paulo chega na cidade, o Império Romano já dominava muito a cidade por séculos, né? Seus moradores eram gregos, mas misturados com colonos romanos e também com judeus. A ideia da pluralidade presente já no cristianismo antigo. Então, primeiro, aos Tessalonicenses também está inserida no contexto imperial. No capítulo 5 da primeira carta, verso 3, diz assim: quando as pessoas estiverem dizendo que paz e segurança, então virá de repente sobre elas a destruição. Será como as dores de parto que vêm para a mulher grávida, e não poderão escapar. Outro texto, que é o mais conhecido, que também já fechando aqui, para ouvi-los, de 1 Tessalonicenses 4,13, o mesmo Senhor descerá do céu com clamor, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor. Aqui Paulo apresenta Cristo igualmente como os de Tessalônica e outros cidadãos romanos apresentavam a chegada triunfal do imperador. É provável que para Paulo, Cristo era o oposto de Augusto Imperador. A expressão Kyrios, que era um título específico do imperador, aparece 17 vezes nessa carta aqui, apontando para Jesus. A palavra para os Tessalonicenses tornou-se libertário. Cristo é o único Senhor e mais ninguém. Peço desculpa aqui os colegas, que eu fui correndo aqui, só para fechar aqui mesmo, para não tomar muito tempo, são 9 horas. Eu ainda atrasei um pouquinho, mas sim, concluindo, qual a minha leitura, proposta do trabalho é identificar que há, sim, não apenas na Carta aos Romanos, que é o meu foco aí de leitura e pesquisa, uma linguagem teológico-política já nos escritos paulinos, na Carta aos Romanos, mas que ele também tem ecos em outras epístolas. Eu cito aqui muito rapidamente a primeira Tessalonicenses, tendo em vista que as expressões, principalmente na Carta aos Tessalonicenses, que eram utilizadas, eram voltadas exatamente para o imperador. Não é à toa que o imperador, quando chegava, tinha a alcunha de apóstolo. Interessante isso. Então, essa expressão cunhada para o cristianismo, ela tem a sua origem também no contexto romano imperial, né? Então, quando o imperador chegava, está chegando um apóstolo para o quê? Anunciar a mensagem. Que mensagem que o imperador anunciava? A Pax Romana. Qual é a mensagem que os apóstolos anunciavam? A paz de Cristo. Então,
me parece de fato haver um conflito aí teológico e político nos escritos paulinos em relação ao Império Romano já nos seus primórdios. É, basicamente isso. Quero agradecer aqui a paciência dos meus amigos, do Jário pela oportunidade, o carinho de sempre, e fiquem à vontade para pontuar, fazer alguma pergunta, melhorar o trabalho, que é sempre muito bom. Então, Marco, eu lembrei também, e acredito que seja na mesma obra, eu tentei localizar aqui, não encontrei a passagem específica, encontrei sim, sobre Filipenses, a obra do Andrew Wright que eu mencionei, essa daqui, Paulo, Novas Perspectivas, um capítulo específico sobre isso, que é aqui o capítulo 4, o Evangelho e o Império. Então, da página 83 até a página 105, o N.T. Wright trabalha basicamente a teologia anti-imperial de Paulo nessa obra, né? Então, nessa obra, ele, como eu já disse, utiliza Filipenses como exemplo dessa teologia anti-imperial, mas ele também faz referência a outras cartas paulinas. Você bem citou a primeira carta à igreja de Tessalônica, que talvez seja o documento mais antigo do Novo Testamento, em que o Wright destaca o conceito, como você fez, né, no seu trabalho, conceito de parousia, embora você cite outro autor, acredito que o Crossan, né, faz isso, como prova de que aquele conceito é um conceito também anti-imperial, né? O Wright faz uma explicação desse conceito, dizendo que ele deveria ser traduzido como chegada, ao invés de vinda, porque ele nos remete à chegada de um rei importante em uma cidade. Então, antes do rei chegar na cidade, normalmente, os seus emissários preparavam o caminho e as pessoas estavam prontas para recepcioná-lo, de modo que, quando ele chegasse, não seria uma surpresa. As pessoas estariam prontas para recepcioná-lo. Então, parousia deveria ser traduzida como chegada, segundo Wright, porque é um conceito que expressa a chegada do Messias. E isso seria uma prova de que é também um conceito anti-imperial, em contraste com a chegada do imperador dentro dos seus domínios. Então, de fato, temos uma teologia paulina anti-imperial. Tem algumas questões que eu queria perguntar com relação à teologia mais ampla de Romanos. Eu não sei se você pensa ou pensou quando estava pesquisando sobre Romanos. Eu não sei, por exemplo, se você concorda com o Sanders, que diz que o Paulo de Romanos é diferente do Paulo que a gente encontra nos Atos, especificamente. Porque o Paulo dos Atos, dos Apóstolos, parece ainda ser muito judeu, com aqueles marcadores específicos, né, étnicos, que o Dan tanto destaca, né, que é a circuncisão, as leis alimentícias, a guarda de dias. É o Paulo que cumpre votos no Templo de Jerusalém, né, em Atos dos Apóstolos. Então, e lá na carta aos Romanos, ele parece, segundo o Sanders, relativizar um pouco isso. Como é que a gente explica isso? Não sei se você pensou nisso, ou se deparou com esse tipo de coisa, né? O Paulo que diz que uns guardam dias, outros não. O Paulo que fala sobre os alimentos que podem ser consumidos agora. Isso se explica, por exemplo, com a sua ideia de judeu helenista e judeu palestino. Eu não sei se me convenço com isso. Recentemente eu li um livro que me deixou em dúvida sobre essa divisão lá no judaísmo, nos judaísmos, né, que a gente tem naquele período. O Matias Renzi, né, num livro que li recentemente, Cuidado com o Vão, que foi um livro recomendado nesse grupo aí, no nosso grupo lá do WhatsApp. Ele questiona essa ideia.
né, de que o judaísmo era dividido assim naquela época. E muitos outros autores têm feito também essa crítica, de que havia um judaísmo helenista e havia um judaísmo palestino. A gente sabe que essa divisão ela foi feita especificamente da década de 1970 para cá, com as pesquisas do Sanders, e para tentar mostrar que haviam diversos judaísmos. Eu não sei se você se deparou com essas questões aí em Romanos ou só focou mesmo na teologia anti-imperial. Excelente. Sim, é quase que inevitável não se deparar com essas questões, né? Ah, bem, numa perspectiva mais ortodoxa ou conservadora, mas parece que ainda há um certo consenso, mesmo numa ala não tão conservadora assim, que o período de escritos do apóstolo Paulo, desde a sua experiência de conversão até a sua morte, ele escreveu aproximadamente no período de 15 anos, um período muito curto, né? Então, não me parece que nos escritos paulinos há uma variação tão discrepante em sua teologia, como começa um certo amadurecimento sempre há na teologia, né? A gente vai amadurecendo ideias, conceitos, mas me parece que num tempo de espaço-tempo tão curto, para haver uma mudança tão radical no pensamento paulino no espaço tão pequeno. Não me parece, eu já li algumas teses, livros, materiais sobre isso, particularmente não me convenceram muito, embora os argumentos são muito bons. Em relação à sua pergunta em particular, embora eu não trabalhe isso nessa pesquisa, né, que eu fiz, mas eu cito aqui na bibliografia duas dissertações e teses de dois autores historiadores muito interessantes, uma a Mônica Selvates e a Maria Isabel de Brito Souza, né? A Mônica Selvates, na sua tese de doutorado, escreveu um trabalho que chama o seguinte: Os Judeus Helenistas e a Primeira Expansão Cristã, questões de narrativa, visibilidade histórica e etnicidade no livro de Atos dos Apóstolos. Eu acho que lá na bibliografia, essa tese dela vai ampliar essa discussão exatamente com esse ponto, dessa divisão que é de lá, dessa pesquisa dela e da Maria Isabel, que se chama Gênese do Cristianismo, a relação entre judeus e gentios no discurso de Paulo em meados do século I, que há na compreensão, na pesquisa delas, né, essa divisão de judeus cristãos, judeus helenistas, onde, e por isso há esse conflito, né, não só étnico, mas também teológico, né? Tanto que Atos 15 parece ser uma espécie de ruptura desses movimentos. Essa é digo eu, né, não o Senhor, né? Aqui, porque você tem ali uma discussão tensa ali de grupos distintos dentro desse cristianismo e judaísmo que estão se formando. Você tem ali Tiago, você tem Pedro, você tem Paulo. Então você tem ali assuntos que têm cunho judaico, assuntos que uma possível solução que parece levar mais uma questão gentílica, e que esses dois grupos que estão ali se formando dentro desse cristianismo ainda incipiente, há uma possibilidade de convivência. E na carta aos Romanos mesmo, no capítulo 14 e 15, me parece também que essas tensões sobre alimentações que aparecem lá, muito caro ao judaísmo, né, que está presente ali na carta, Paulo me parece também abrir essa possibilidade para um outro grupo de judeus helenistas, né? Então há um convívio
dentro dessa comunidade de fé bem plural, bem diversificada, apesar de essas terminações serem criações posteriores, obviamente, mas me parece que elas são consistentes, me parece bem consistente. Pode ser que amanhã ou depois eu, com mais leitura, até mude, mas hoje me parece bem convincente. Eu defendo ainda essa possibilidade dessas diferenças de convívio desses dois grupos. Você conseguiu responder aqui, ou se deu para entender o que eu quis dizer, o Jairo? Perfeito, perfeito, Marco. O Lion quer falar. Pode falar lá. Boa noite a todos, boa noite, Marco. Marco, a pergunta, na verdade, é o seguinte: como você lida, e eu acho que você não lida isso no seu trabalho especificamente, mas na nossa discussão aqui, eu acho que cabe a gente fazer essa pergunta. Como você lida com essa questão do equilíbrio dos usos que Paulo faz de alguns termos que, sim, é meio que impossível as pessoas da época não associarem com a questão imperial, né? O Kyrios, o Evangelho, enfim, é meio que impossível as pessoas não associarem, que elas estavam envoltas naquela cultura. Mas como a gente pode equilibrar isso com a questão de entender que esses termos também remetem ao Antigo Testamento, à Bíblia hebraica, e mais especificamente a tradução, né, a Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que é a questão do uso do Kyrios, que é usado para Deus no Antigo Testamento, a questão do Evangelho, que alguns textos proféticos, como Isaías, fala sobre a boa nova, a boa notícia, né, de que Deus viria para reinar. Como a gente poderia fazer esse equilíbrio para que a gente não caísse nesse exagero de achar que Paulo está preocupado somente ou principalmente em combater as ideologias do Império e não de aplicar e desenvolver a teologia do AT e dizer, olha, tudo isso aqui se cumpriu em Cristo e também apresentar Cristo como divino e enfim, eu não sei se ficou clara a minha pergunta. Excelente. Nossa, eu que agradeço a pergunta e a ponderação. Poxa, obrigado. Muito bom. O meu trabalho em si, ele não lida com essa sua questão. Eu não abordo isso no meu trabalho. Pode servir, de repente, até para um desenvolvimento posterior. Já está me dando aqui algumas ideias, tá? Te agradeço aqui. Algo que eu não havia pensado, mas você já deu aqui um insight interessante para mim aqui. Mas me parece que o ponto central aqui, para evitar, né, que o apóstolo Paulo está lidando apenas, que já seria muita coisa, com um ponto meramente político e ideológico, aqui com as suas ressalvas, tá, gente? Ah, é exatamente fazer uma análise de continuidade e descontinuidade entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque aí me parece que, ainda que o apóstolo Paulo tenha recebido, de fato, recebeu uma influência helenística, mas a base teológica de Paulo, ela é judaica. Ainda que a influência helenista esteja presente nos escritos paulinos, e tem gente que defende isso até com mais veemência, particularmente, eu entendo que a base central, o pensamento central de Paulo está enraizado na teologia do Antigo Testamento. E aí sim, como você pontuou, nos profetas, a questão do próprio situação da palavra, questão do profeta Isaías, né, das boas novas, a messianidade, são conceitos muito caros à teologia do Antigo Testamento e que Paulo aprofunda em seus escritos e vai, sim, me parece, fazer uma utilização muito pertinente num novo contexto. A título de curiosidade aqui,
quando a gente lê o Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Êxodo, você tem lá o recebimento das tábuas da lei. Aí é o contexto do Monte Sinai. Aí lá no livro de Deuteronômio, você tem novamente uma espécie de uma repetição, né, da lei com algumas alterações pequenas ali, mas o contexto é outro. O contexto da nação de Israel ali no Deuteronômio, nas planícies do Moabe, próximo de adentrar a Terra Prometida. Então, o texto é o mesmo, mas a aplicação um contexto completamente diferenciado. Parece que o apóstolo Paulo usa, sim, a base dele, teológica, canônica do Antigo Testamento, e faz as devidas aproximações e aplicação disso no contexto do Império Romano. Não é à toa que as expressões usadas, como você bem pontuou, elas já estão presentes no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo não inventou essas expressões. Ele tira isso, obviamente, do pensamento judaico e, num novo contexto greco-romano, ele vai apontar, me parece, resgatando o princípio dos profetas do Antigo Testamento, que também denunciavam contra os reis ou imperadores da sua época, utilizando exatamente esse conceito do Messias, o conceito das boas novas, do rei, né, que viria, que reinaria, que de alguma maneira também faz uma afronta muito interessante já desde o Antigo Testamento aos imperadores do mundo antigo. E o apóstolo Paulo parece vir dessa mesma tradição, já que ele é um judeu, embora educado num contexto diferente dos demais apóstolos, por assim dizer. Não sei se eu consegui responder aí a sua pergunta a contento, mas parece isso, tá bom? E obrigado pela pergunta. Perfeito. Eu quero agradecer também ao Lion, porque essa provocação dele me fez lembrar também do que eu acabei de ler recentemente do Matthias Renzi. Eu cito mais uma vez, até para incentivá-los a adquirir essa obra, para quem quer conhecer o judaísmo do Segundo Templo. Eu não li uma introdução melhor até agora. Então, eu diria que mais ainda, né? A teologia paulina, ela não somente bebe do Antigo Testamento, como nós o temos, mas ela bebe do Antigo Testamento, que era a Bíblia da igreja durante um século, pelo menos. Eu estou falando da Septuaginta. Então, eu estou falando de escritos que vão além do nosso Antigo Testamento, né? Escritos do judaísmo do Segundo Templo. O Renzi, o nome do livro, já que o Rubens me perguntou aí, Cuidado com o Vão. Eu vou apresentar esse livro daqui a pouco, assim que eu terminar essa intervenção aqui. Então, o Matthias Renzi faz o seguinte, mostra como, por exemplo, o texto de Isaías que é citado aí, foi citado pelo Lion, que fala sobre o Evangelho, o próprio título, Filho de Deus, o texto de Isaías ele foi usado assim como um texto messiânico na literatura do Segundo Templo. Em alguns textos que foram encontrados em Qumran, por exemplo, e em toda a exegese que era feita pelos judeus nesse período, né, do judaísmo do Segundo Templo. Esse uso que Paulo faz e que os discípulos de Jesus fazem, não é um uso totalmente novo, né, desses textos. Isaías como um texto messiânico, por exemplo. Aquele texto que Lucas usa no Evangelho, o texto de Isaías, quando Jesus visita a sinagoga de Nazaré e lê o texto de Isaías como sendo um texto messiânico. Isso alguns grupos de judeus, na época do judaísmo do Segundo Tempo, faziam também. Lógico, eles esperavam outro Messias. E Lucas está dizendo que Jesus é o Messias.
como nós cremos. Então, é muito interessante conhecer essa literatura, porque você vai vendo como isso foi construído ao longo dos séculos, né? Tradicionalmente, nós, principalmente nós que somos protestantes, nós tendemos a chamar esse período do judaísmo do Segundo Templo de 400 anos de silêncio, né? Mas, na verdade, não houve silêncio algum aí. Foi muita literatura que nós desconhecemos, e isso nos empobreceu. Nos empobreceu no sentido de que existe um vão muito grande. Por exemplo, você vai procurar o título Filho de Deus, lá no AT, ele é muito restrito. Mas você vai para a literatura de Qumran, você vai encontrar esse material, essa interpretação, esse título aplicado ao Messias. Então, o Lyon aponta muito bem quando diz que toda a teologia paulina ela é eminentemente judaica. E o seu diálogo com o mundo pagão é uma aplicação dessa teologia para refutar outros impérios que são contra o reino de Deus. Mas a teologia dele é judaica, ela não é helênica. Ela absorve, logicamente, conceitos do helenismo, mas concordo plenamente aí com a apresentação de vocês, a resposta do Marco, bem como o questionamento do Lyon. Mais alguém aí? Perfeito, perfeito, Lion. A língua é grega, mas a cabeça é judaica, no que diz respeito a Paulo. É ótimo. Eu lembrei também que o Marco, no trabalho dele, faz uma apresentação que já é um consenso acadêmico no que diz respeito à cidadania de Paulo. A maioria diz que Lucas inventa isso, né, e os acadêmicos embarcaram nessa. A maioria deles embarcou que Paulo não era cidadão romano, né? Recentemente nós tivemos uma aula especial com o professor Brian Kibuka, lá no grupo da pós-graduação, com os alunos da nossa pós-graduação em Novo Testamento, e ele deu uma explicação muito rápida, mas, a meu ver, muito boa, que tem consonância com o que acadêmicos importantes, como, por exemplo, James Dunn, vai dizer sobre a cidadania de Paulo. Né? A maioria do consenso acadêmico diz que Lucas inventou isso para que Paulo se tornasse um personagem importante. Mas aí o Brian disse que Paulo não precisava estar dizendo isso, porque isso era impopular. Imagine, ele querendo que os judeus viessem se tornar ali crentes no Messias, e ele se apresentando como um cidadão romano. Né? Como é que isso ia ser popular se Roma estava oprimindo o povo de Deus? Então, esse é um exemplo que o Brian dá. Mas aí eu lembrei do James Dunn. Nessa obra, que vai sair em português rápido, que é Começando em Jerusalém, essa obra aqui, do Dunn, eu lembrei que no capítulo sobre Paulo, né, o capítulo A Emergência de Paulo, o Dan apresenta um argumento muito interessante aqui na página 327. Eu havia grifado isso. Ele diz o seguinte, ele diz que sem apelar a César com base na sua cidadania romana, é difícil explicar como Paulo foi transferido, ou melhor, como o caso de Paulo foi transferido rapidamente para Roma. O Dan está dizendo que Paulo só foi atendido no seu apelo, quando disse que apelaria para César, como apelou, como nós sabemos. Paulo só foi atendido por conta da sua cidadania romana. Se ele fosse um judeu qualquer, ele não teria sido atendido. Não teria sido atendido. O seu pedido não faria sentido. O que Dan está dizendo é isso. O seu pedido não faria sentido se ele não fosse um cidadão romano, ele jamais seria atendido.
Então, talvez seja aí uma contribuição para questionar o consenso acadêmico no que diz respeito à cidadania de Paulo, à cidadania romana de Paulo. Muito bom, muito bom. Me fez uma pergunta lá no grupo, quem não consegui ler. Isso, é o Otaniel. O Otaniel está perguntando o seguinte: professor Marcos, você vê que esse texto pode ter aplicações pertinentes para o momento que vivemos em nossa nação? Como cristão protestante, que crê na palavra, no texto, acho que com certeza sempre será pertinente, né? Alguns aprofundamentos, como discussões, serão sempre atuais, né? A gente pensa nos escritos paulinos, escritos do Novo Testamento, do Antigo, sempre é possível fazer algumas aproximações sem cometer anacronismos, obviamente. Mas é possível. Acho que não só nesse atual momento, mas futuramente, em outros momentos também, sempre terá a sua relevância, né? Com certeza. Eu lembrei, a pergunta do Otaniel, Marco, eu lembrei do texto do Eliot, do Neil Eliot. Você Sim. trabalha com esse texto, eu acredito que seja o mesmo texto, A Arrogância das Nações. Arrogância das Nações, Isso mesmo. Então, exatamente. lendo Romanos, A Sombra do Império. Eu tenho esse texto aqui, que adquiri recentemente, inclusive, na Amazon, mas esse texto É esse existe mesmo. em português, não é isso? Esse texto existe Sim, em é Paulo. português. Isso, pela Paulus. Então, de fato, é o que o Eliot faz no texto, né? Critica o imperialismo atual, a partir dessa teologia anti-imperial paulina. Muito interessante. Sim, apenas atendendo a um pedido aí para apresentar o livro do Matias Renzi, é uma editora desconhecida, eu vou precisar até abrir aqui o texto para ler, Ambigrama Editorial, Ambigrama Editorial. O texto é esse aqui, ok? Do Matias Renzi, que dê para ver aí, ok? Cuidado com o vão, como os escritos judaicos entre o Antigo e o Novo Testamento nos ajudam a entender Jesus. Consequentemente, nos ajudam a entender Paulo, nos ajudam a entender o Novo Testamento. Então, essa obra é recém-lançada aqui no Brasil, para nós foi publicada agora em 2021. Então, é a obra que eu recomendo para que nos aprofundemos aí no judaísmo do Segundo Templo. Mais alguém, pessoal? Algum questionamento aí para o Marco? Então, Marco, eu quero desde já agradecer sua participação. Quero agradecer pelo compartilhamento do seu texto conosco lá no grupo. É um texto que, de fato, é uma provocação para pesquisas futuras. Nós temos alunos na pós-graduação escrevendo seus artigos de conclusão, na pós-graduação em NT, e pessoas interessadas nas origens do cristianismo nesse grupo, e em Paulo especificamente. Então, com certeza, o seu texto já é uma contribuição. E acredito que aqui o feedback dado pelos nossos colegas aqui também, com certeza, vão ampliar a tua pesquisa. Nós veremos esses frutos muito em breve, eu espero. Pode falar, Marco. Aqui. Eu que agradeço aí o carinho dos colegas, a paciência, né, de todos. Mais uma vez aí a oportunidade dada por você, Jair, que leu o trabalho e apresentou, né? É difícil às vezes a gente encontrar
essas oportunidades, né? Onde as pessoas são generosas. Generosidade, acho que é a melhor expressão, né? Encontrar pessoas generosas tem sido difícil, mesmo entre os cristãos, por incrível que pareça. E que Deus continue te abençoando dessa forma, com a sua generosidade, carinho, atenção, né? De abrir, oportunizar para desconhecidos como eu e outras pessoas, né? Que são desconhecidas, né? Desse meio tão gigantesco de cristãos, de várias tradições cristãs. E tem muita gente boa aí. Tem gente querendo apenas uma oportunidade para poder apresentar um trabalho, escrever um texto, lançar algum livro, enfim. E que bom, iniciativas como essa são louváveis e que Deus abençoe ainda mais o seminário, a sua vida e dos colegas que aqui estão participando até agora e que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para melhor servi-lo. Amém, Marco. Deus nos abençoe. Eu quero agradecer a participação de todos, ficaram até o final aí desse nosso quarto encontro. E no próximo mês, no final do mês, nós já temos uma apresentação pré-agendada, né, com a pós-graduanda, a Cíntia Muniz, vai apresentar, acredito que parte do seu trabalho de conclusão da pós em NT, que eu ainda não sei a temática, assim que ela enviar o texto será compartilhado no grupo com todos vocês. E no mês seguinte eu vou tentar agendar com um dos professores que estarão conosco no nosso mestrado em Estudos Bíblicos e Teológicos do NT, falando sobre algum tema relevante na teologia bíblica do NT. Então, nós teremos aqui um dos professores que já estão confirmados no nosso curso. Apenas aí também para apresentar uma novidade a respeito do nosso curso, eu já recebi as videoaulas gravadas pelo Craig Kinner. O Craig Kinner, que gravou uma aula sobre Lucas Atos e uma aula só sobre Atos para o nosso mestrado, já enviou essas aulas. Então, em breve, essas aulas serão legendadas e nós teremos essas aulas apresentadas no nosso curso muito em breve. Então, agradeço a vocês todos e tenham uma boa noite. Abraços. Obrigado a todos, obrigado, professor. Deus abençoe os colegas. E bons estudos para todo mundo aí. E com Deus.